Olá, queridos amigos da Rádio Sul, paz e luz para todos vocês que estão sempre conosco, nos auxiliando, fazendo com que esse canal cresça. Muitas pessoas têm perguntado como nos ajudar, como ajudar a manter os nossos trabalhos, a nossa casa, como ajudar a manter até mesmo a nossa rádio. E nós temos dito para as pessoas que as pessoas podem fazer doação. Aí embaixo do chat tem um retângulo com um cifrão. Você pode clicar aí e fazer sua doação. E nos vídeos que já passaram, você pode fazer a sua doação no canal que tem no botão que tem um coração chamado Valeu, tá? E aqueles que não são inscritos em nosso canal, se inscreva agora, porque tem muitas pessoas que assistem os nossos vídeos, mas não se inscrevem no nosso canal, esquece de se inscrever. Então verifica se você já está inscrito e se inscreve agora, porque isso vai ajudar muito a nós. Compartilhe os nossos vídeos. Nós temos trabalho aqui de segunda a segunda. Então, isso é simplesmente maravilhoso. Isso é simplesmente maravilhoso. Eu vou deixar vocês aqui com algumas explicações antes de eu começar essa psicografia, porque essa psicografia ela é muito importante. Ela vai falar sobre as energias sexuais em desregramento. E olha que são inúmeras as energias sexuais em desregramento. Sabe por quê? Porque todos nós perdemos muitas vezes o controle dessas energias. E são energias poderosas. Essa psicografia de hoje, foi a pedido da Vitória, pela necessidade real de todos que vão aqui buscar. Ela está no livro Das Sombras para a Luz. Esse livro você pode comprar na internet e ela é de minha autoria. E também tem o livro O Amor Me Salvou, que ele também é de minha autoria, que você pode encontrar pela internet. E ele vai falar sobre essa energia sexual em desregramento através de um espírito que na época do Cristo se revoltou com Cristo, porque ele não a amou como mulher, não a desejou como mulher, porque ela estava em desequilíbrio sexual antes, logo na época do Cristo, porque ela foi jogada para a prostituição e lá ela se revoltou e criou toda uma doença sexual, a qual afetou essa pessoa em várias encarnações até a última encarnação dela que ela teve aqui, a última entre aspas, porque hoje eu não sei se ela já reencarnou ou se ela está no plano espiritual, que ela vai continuar reencarnando, mas até o final do século passado, século XX, ela estava com essa energia tentando aprender o equilíbrio, mas ela ainda estava muito desorientada, desde a época de Jesus. E por conta disso ela perdeu família, ela perdeu tudo, até aprender a lapidar essa energia sexual dela. E a pessoa que jogou ela na prostituição da época de Jesus veio reencarnando com ela em inúmeras encarnações para que ela aprendesse a amar a Jesus e compreendesse que não foi Jesus quem errou por não dar o amor que ela achou que era o amor, que é amar como mulher, mas foi ele quem errou com ela e foi ele quem jogou ela na prostituição e não Jesus. Então é muito importante. Hoje nós estamos vendo aí o mundo aflorado de energias sexuais. Essas energias elas são muito poderosas e elas fazem com que os casais eles briguem, com que os casais eles deixem de ser casais, com que as pessoas se separem, com que as famílias sejam separadas, passe a ter ali uma falta de união familiar a energia sexual em desequilíbrio. A energia sexual é a energia mais poderosa que tem, porque ela é uma energia criadora, ela é geradora de vida. Então, mas ela também é uma energia muito perigosa, porque se a gente não souber lidar com ela, a gente vai tentar usar essa energia para as nossas fantasias sexuais, para os nossos desejos sexuais, para os nossos apetites sexuais. E eu vou falar sobre tudo isso sexta-feira que vem, tá? O meu programa vai ser sobre essas energias, como as mulheres usam essa energia sexual, como é que elas buscam seus parceiros sexuais e como hoje, na atualidade, as jovens, elas são as grandes
vamos dizer assim, as grandes potências de energia sexual, porque elas não conseguem usar essas energias criadoras, elas não canalizam as energias criadoras para a área do estudo, para a área de uma religiosidade, de se espiritualizar, mas elas usam essas energias sexuais para qual área? Para a área da vaidade, porque manter a aparência hoje se tornou um caos. Então, as pessoas querem ser desejadas, então elas buscam se sensualizar cada vez mais, não que elas gostem do sexo, porque a maioria das mulheres não gostam de sexo. As maiorias das mulheres, elas são submissas aos relacionamentos sexuais, elas são submissas a seus parceiros, então elas até fingem mesmo ter essa paixão pelo sexo, esse prazer, esse tesão sexual que elas não têm, para manter aquele relacionamento, porque elas não conhecem como sentir prazer com o seu próprio corpo, porque elas não sabem como sentir prazer com elas mesmas. Então elas se vestem a caráter, que é de uma forma extremamente sexual, né? Sexual, eu não vou nem dizer que é sensual, mas é sexual, para que ela se sinta desejada, para que ela se sinta amada, para que ela seja aceita por aqueles homens ou por aquele homem que ela quer que aceite ela, que goste dela, que ame ela. Então ela acaba realmente se sobrepondo à energia sexual em desequilíbrio que está nela através da submissão, através da falta do amor próprio. Ela acredita que mantendo o seu corpo daquele jeito, ela vai ser sim desejada. E realmente ela não está errada, ela vai ser desejada. Só que ela vai ser desejada de uma forma deletéria, de uma forma infeliz, porque ela está gerando no corpo energético dela danos que podem durar séculos até que ela consiga se libertar dessa energia sexual que ela produziu nela para atrair os olhares de homens que já têm os desvios sexuais, que têm ativo em sua energia, que está com a sua energia sexual ativa e que eles não estão canalizando para outras áreas, ou aqueles que ainda já estão tentando canalizar, mas ainda tem muita dificuldade porque se deixa levar. Eu mesma, eu amo comidas tipo cachorro quente, gosto muito. E aqui no nosso forródromo, aqui em frente a esse estúdio da rádio, o palco do forródromo fica aqui atrás do estúdio da rádio, fica na frente do estúdio da rádio, bem na frente mesmo. Mas eu fui lá e tinha grupos musicais e a gente foi lá para comer cachorro quente. E eu mesma vi esse desequilíbrio nos homens, esses desequilíbrios nas mulheres, nessas festas que tem, nessas festas mesmo, né? Onde tem essa coletividade de energias sexuais muito afloradas. E eu via homens que estão com suas esposas, que estão acompanhando suas esposas, que estão acompanhando suas namoradas ou suas supostas ficantes, e eles ali, né, feito um gavião, com os olhares, ele não consegue parar o olhar, tentando parar o olhar para disfarçar, mas olhando as mulheres com aqueles trajes praticamente seminuas, né, sensuais, expondo os seus corpos, que muitas vezes trabalhados, para atrair os desejos dos homens. E esses homens lá, só que quando eles fazem isso, eles inconscientemente, eles fazem pelo prazer, pelo tesão que sente, mas inconsciente, eles geram na sua superfície energética, no seu corpo perispiritual, no seu campo, na sua aura do corpo físico, uma energia de cor avermelhada, forte, de opaca. Ela não tem brilho, ela é opaca. Ele acaba também inalando um cheiro que é muito parecido com o cheiro para os espíritos, um cheiro atrativo sexual, que é quase o cheiro do espermatozoide, do esperma, né?
Para os espíritos, eles percebem esse cheiro a quilômetros de distância e vai ali emitindo as vibrações através daquele cheiro, através daquela cor, que é como se fosse um letreiro luminoso, né, para chamar a atenção de quem? De mulheres que estão conectadas com seres dessas energias sexuais, com espíritos com essas energias sexuais, para que essas mulheres consigam ali se aproximar daquele homem, dançar na frente daquele homem, tudo aquilo de uma forma inconsciente, mas isso acontece, né? E a gente vai ver, e os homens que eles são dominados por essa energia e os espíritos percebem isso, então eles fazem o quê? Com que aquele homem fique paralisado ali, muitas vezes ele nem quer sair do lugar, porque ali na frente dele está sendo produzida energia sexual que está alimentando o desejo dele, né? Através de uma dança exótica, de uma dança que não é exótica, é erótica, de duas mulheres ou um casal, praticamente ali em uma situação em desequilíbrio, e aquele homem está ali paralisado, né? O olhar dele está assim, às vezes a mulher está na frente, e às vezes a mulher está do lado, mas ele está aqui assim, ó. O olho dele, ó, está só nessa, buscando, né, a cabeça para frente, mas o olho buscando. Por quê? Ele está conectado com a energia que está dentro dele e ele precisa trabalhar aquilo, aquela mulher precisa trabalhar aquilo, né? Então, para trabalhar isso, dá trabalho, porque é necessário que canalize essa energia para outros campos, né? É que ele vença a si mesmo. Ali é uma prova que ele está tendo, né? Ele está sendo colocado em um meio para que ele consiga passar na prova, para que ele consiga vencer, porque ele veio para vencer. Só que às vezes ele não entende isso. Então essa psicografia de hoje, que eu vou deixar aqui para vocês, é simplesmente maravilhosa, que vai nos mostrar como as energias sexuais fazem com que a gente erre, com que a gente pratique aborto, com que a gente faça com que pessoas pratiquem aborto, né? Com que a gente desande todos os nossos propósitos que viemos aqui para vencer através daquela energia sexual e a gente não venceu. Então a gente às vezes demora séculos. E uma coisa que é muito interessante são os íncubos e súcubos, né? Íncubos e súcubos são espíritos que já perderam a forma através do desregramento sexual, dos tesões, dos prazeres sexuais aguçados, aflorados, e perderam a forma mesmo, é muito doloroso. Então eles vêm, eles tomam uma forma. Os súcubos são espíritos ou de homens ou de mulheres que eles precisam se manter através da energia sexual em desequilíbrio, para que ele não sinta dor, para que ele não tenha o corpo mais deteriorado. Então ele se alimenta de quem? Das energias sexuais dos encarnados. Então o homem geralmente ele sonha fazendo sexo com uma mulher linda, e às vezes até o súcubo, esse espírito que precisa dessa energia, ele toma a forma de uma mulher, de uma adolescente, de uma criança, de uma amiga, de uma cunhada. Geralmente, dificilmente ele toma a forma da esposa ou da namorada atual. Ele vai tomar a forma de alguém que na mente daquela pessoa está sendo o botão que está ativando essa energia sexual naquela criatura. Então ele vai tomar a forma de alguém, ou ele vai, na mente dele, ele vai buscar pessoas que têm o padrão de desejo que essa pessoa gosta para tomar aquela forma. Então os súcubos, eles tomam a forma de mulher e eles vêm fazer o ato, eles vêm ter sexo com o homem encarnado. E esse homem, ele não, tanto faz se ele é casado ou se ele não é, ele tem esse apetite sexual, ele está em desregramento, está ativado essa energia sexual nele, e essa energia ativada, ela é ativada dessas formas que eu te falei, ou geralmente ela é ativada por alguma coisa que ele viu, que ele está vendo, que ele está presenciando, que está ativando aquela energia nele, e ele vai atrair não só espíritos desencarnados, mas com essa deficiência energética sexual, mas também espíritos encarnados que vêm
quando deixa o corpo físico lá no seu quarto, na sua cama, na sua casa, ele vem em busca dessas energias. E geralmente são pessoas que quando são encarnados, ele está tendo contato com essa pessoa, né? Ou no trabalho, ou ele está tendo contato com essa pessoa na sua igreja. Na igreja, Thelma? Na igreja. Porque na igreja muitas vezes estão indo pessoas lá, mas elas estão indo só o corpo. A mente dela não está na igreja. A mente dela não está naquilo que está sendo passado. A mente dela muitas vezes está lá, olhando a parceira ou o parceiro que está com a roupinha mais atraente e está ali, ó, com a mente se deixando produzir sexo. Então, isso também acontece, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. Então, os súcubos, eles tomam forma feminina e os íncubos tomam formas masculinas, que não precisam ser homens. Pode ser homem ou mulher, que já perderam a forma e eles agora tomam uma forma energética masculina para fazer sexo com mulheres que têm esses desvarios sexuais. Eu vou contar aqui sexta-feira uma história de uma mulher, não vou citar o nome porque ela está encarnada, que ela fazia sexo com esses espíritos, né? E ela sentia eles, o peso deles, a textura da pele dele, e ela via ele e sentia muito prazer. E também a história de homens que fazem isso. Vou contar sexta-feira isso aqui, tá bom? Agora vamos para a nossa psicografia de hoje, que ela é simplesmente maravilhosa. E eu vou te deixar com essa imagem aí pesada, mas verdadeira, de um súcubo, de um espírito que está vindo fazer sexo com um homem. Este homem, ele está em um grau de sexualidade tão perversa, e tanto é que ele acaba perdendo um pouco a juventude dele na pele, né? Porque o sexo dele está em desregramento, deixando claro que homens e mulheres, quando eles estão em desregramento, eles não conseguem controlar sua sexualidade. Vai acontecer que uma hora, em alguma encarnação, ele vai ter envelhecimentos muito precoces, porque é uma forma dele poder reequilibrar o corpo, vivendo aquilo que ele fez com ele mesmo, tá? Então vamos lá para a nossa psicografia de hoje, maravilhosa, de muita luz, de muito ensinamento. E eu quero que você preste muita atenção nisso. E a psicografia de hoje, ela começa assim. Era assim que eu me chamava, Fabiana. Vivia em uma comunidade muito pobre, onde as pessoas confiavam uma nas outras. Eu, muito inteligente desde pequenino, sempre soube conquistar as pessoas. Logo comecei a ser elogiado pelos moradores do meu lugarejo, pelos meus modos educado e prestativo. Cresci querendo ajudar as pessoas. Onde tinha fome, eu tentava levar um pouco de alimento e esperança. Onde havia discórdia, lá estava eu sendo chamado para abrandar os ânimos. Tornei-me muito popular. Um dia, uma criança, filha de amigos de minha família, estava moribunda. O padre do povoado vizinho não pôde vir dar a extrema unção. Estava chovendo muito, o povoado era distante e não havia carros para ir buscá-lo. Mesmo se houvesse, não teria como chegar até o local. Era cheio de buracos e já era noitinha. Foi aí que alguém sugeriu que me chamasse para rezar pela alma do anjinho. Eu fiquei feliz com o convite e aceitei confiante em Deus. Nesta época, eu contava com os meus 17 anos de idade. Quando cheguei até a casa da moribunda, escutei uma voz que parecia sair dentro de mim dizendo: seja humilde e simples. Assustei-me e orei com mais fervor ainda. Eu tinha percebido que aquela voz estava tentando me aconselhar. Não entendi o que estava acontecendo, de onde vinha e de quem era aquela voz, por não ter conhecimento algum sobre mediunidade. Não conseguia entender as vozes que pareciam brotar de mim. Eu era médio audiente e não sabia. O tempo passou e eu esqueci do ocorrido.
Quando estava com 20 anos, a minha mãe veio a desencarnar. Ela sempre me dizia para eu tomar cuidado com o excesso de chamados e o desespero de servir. Me ensinava que Deus serve sempre com brandura e humildade. Às vezes eu gostava do que ela me falava, mas na maioria das vezes me sentia aborrecido, achando que ela não confiava em meu dom para santo. Todos fizeram fila na frente da minha casa, não para ver minha querida mãezinha, mas para consolar o santinho do povoado que era eu. Sofri muito com a partida dela, mas não podia expressar a minha dor. Tinha medo de pensar em que eu não tinha fé quando comecei a perceber que eu queria mostrar ser alguém que eu não era. Um ano depois, conheci uma moça de um povoado muito distante. Ela gostou de mim e eu dela. Como eu poderia me relacionar com uma mulher? Ficava o tempo todo pensando naquilo. Quem iria acreditar em um santo que é casado? Aquilo me torturou noites e noites. A jovem, contando com seus 17 anos de idade, me procurou para perguntar se eu não estava precisando de uma pessoa para ajudar com as tarefas da casa. Ela soube que eu morava sozinho, que a minha mãe havia partido. Veio-me uma ideia. Aceitaria ela para as ajudas caseiras. Assim, poderíamos nos relacionar mais intimamente, sem que ninguém soubesse. Estava tudo acertado entre nós. Ela ficou feliz com a possibilidade de ser minha mulher. Eu ficava muito tempo fora de casa. Estava sempre ajudando alguém nos arrebaldes. Muitas vezes ia até a capelinha do povoado vizinho e, junto ao padre, ajudava no que podia. Costumava arrecadar alimentos para distribuir entre os mais necessitados. Eu, particularmente, gostava muito. Um dia, quando voltei para casa, a jovem Marilu estava enrolada em uma toalha, pois havia acabado de tomar banho. Ela foi para o quarto e se vestiu. Depois foi colocar o meu jantar. Fiquei o tempo todo desejando a moça. Ela não saía dos meus pensamentos. Mais vis. Estava esperando só um convite dela para cair em seus braços. Pensava sempre: quem iria desconfiar de mim? Eu era um santo e ela apenas uma menina que eu ajudava com a minha caridade. Todas as noites, quando eu chegava em casa, era um tormento mesmo, porque não queria mais ficar tanto tempo fora de casa, na intenção de ficar sozinho com a Marilu. Meus pensamentos me atormentavam e me perseguiam, até que um dia uma terrível coincidência nos juntou. Eu não conseguia nem mesmo rezar antes de dormir. Estava completamente deslumbrado e atormentado. Tudo que fazia era pedir a Deus que a jovem se deixasse levar pelos meus encantos de santo e me desejasse no silêncio da noite. Como já sentíamos algo um pelo outro, havíamos acertado que ficaríamos juntos sem que ninguém soubesse. Precisávamos criar coragem para nos unir em corpos ardentes. Cada um foi para os seus aposentos. Foi uma noite longa para mim e para ela também. Não conseguíamos dormir. Quando conseguimos, tivemos um pesadelo. Eu a dominava por completo em meus braços. Ela se deixava envolver por mim, loucamente. Acordamos no meio da noite, suando frio, e fomos, cada um saindo dos seus aposentos simples e humildes em direção à cozinha para pegar um pote, uma caneca de água. Olhamos um para o outro e acabamos contando o pesadelo que havíamos tido. Era como se um completasse o que o outro não lembrava. Hoje sei que foi um encontro entre espíritos livres da matéria, unidos pelo desejo carnal, a se libertarem do corpo físico e ir ao encontro um do outro em espírito. É assim que fazemos. Aproximamo-nos e nos beijamos ardentemente. Voltamos para o meu quarto
E tudo aconteceu nesta noite de outono. A partir desse dia, eu já não era mais o mesmo. Pedi a Deus que ninguém me procurasse. Assim poderia ficar em casa com Marilu. Mas se alguém viesse me chamar, eu saía fugindo. Eu saía fingindo felicidade, mas ficava simplesmente infeliz em meu pensamento. Algumas vezes me escondia no final do terreno para não atender a ninguém e mandava dizer que eu havia saído para prestar auxílio a algum infeliz. As pessoas sentiam a minha falta. Eu já não estava presente no povoado como antes. Um dia chegou um senhor me pedindo para rezar a perna dele que estava com erisipela. Fiz de mau grado. Depois sorri para o pobre homem e disse: Deus lhe acompanhe. Ele olhou-me enternecidamente e falou: O Senhor é um santo mesmo. Atende sem querer nada em troca. Sorri para ele e respondi: Deus sabe o quanto me sinto feliz em poder servir. Não sentia nenhum remorso nas minhas palavras falsas e dissimuladas. No início do verão, o calor intenso e a falta de água das cercanias traziam um sofrimento maior para aquelas pobres criaturas de Deus. As pessoas se ajudavam na medida do possível. Eu, por minha vez, contribuía dando água da fonte cavada no fundo do meu quintal. Muitas pessoas chegavam pedindo água e eu os atendia sempre com um sorriso no rosto, dizendo: A água não é minha, é de Deus. Peguem até secar o poço. Quando entrava em minha casa, reclamava em ter gente o tempo todo me apurrinhando para pegar água. Achava realmente ruim, mas nunca mostrei o meu descontentamento a ninguém. Queria continuar sendo um santo para eles. Afinal, seria mais fácil ficar com a Marilu. Mesmo antes dela fazer parte de minha vida, eu já fingia ser bom sem ser de verdade. Eu gostava dos elogios das pessoas. Fui a um velório de um amigo e quando cheguei à minha casa, fui surpreendido com uma notícia que para mim era tudo de ruim. A Marilu estava grávida. Não pensei duas vezes. Fui à casa de uma velha que entendia de ervas e falei que uma moça estava passando mal no povoado vizinho por ter tomado um chá de erva para abortar. Só que eu não podia dar o remédio para ela melhorar, por não saber que tipo de planta existente na redondeza causava o aborto se fosse ingerida. Aleguei que tinha medo de piorar a situação da moça, mas se ela, que conhecia as ervas, fizesse o remédio certo, eu levaria para a jovem beber e ficar boa. Porém, gostaria de saber o nome da planta maldita para alertar as outras famílias do perigo de fazer chá com aquela erva, podendo até mesmo levar à morte quem ousasse ingerir aquela erva. A senhora gentil me disse que só podia ser erva de Santa Maria, conhecida como mastruz. Ela era purgativa e também servia para auxiliar nas doenças respiratórias, mas tomada sem cautela poderia provocar o aborto, até mesmo a morte de quem tomasse. Eu conhecia bem a planta. Fui à região que tinha a erva e levei para casa. Pedi que a Marilu preparasse bem forte para depois beber. Falei para que servia e argumentei que seria um problema menos. Ela não queria, tinha medo, mas acabou por concordar. Estava abortando. Ninguém ficou sabendo, apesar do sofrimento dela. Infelizmente, isso aconteceu mais de uma vez. Foram exatamente 5 vezes. A última levou Marilu a desencarnar. Fiz uma mistura de erva de Santa Maria com alecrim. Essa última erva não tinha onde eu morava. Foi uma senhora que me deu. Dei um quinhão para a pobre infeliz ingerir. Fiquei louco, não sabia o que fazer. Tinha que dar alguma satisfação a todos os moradores para que ninguém desconfiasse. Então, resolvi inventar que a jovem havia se suicidado. Algumas pessoas comentaram que devia ter sido por amor a um santo e não podia ser correspondida. Eu ouvia aquilo tudo calado. Fiquei abatido depois do desencarne de Marilu.
Voltei a ouvir as vozes, só que agora me sentia atormentado. Ouvia a Marilu me amaldiçoar. Eu saía correndo de casa com medo. Algumas vezes podia sentir a dor dela e até mesmo o choro da pobre agonizando. Queria pedir perdão, mas não pedia. Tinha medo até mesmo dos meus pensamentos. Pensava, se eu pedir perdão, Deus terá certeza que eu sou culpado. Comecei a ficar perturbado. Todos perceberam e sentiram pena de mim. Ouvi várias vezes pessoas comentando: o pobre santinho não suportou a morte da mal agradecida. Além de se matar, está matando o santinho. Quando completei 32 anos, os moradores do povoado em que eu morava vieram me homenagear. Pediram ao padre do lugarejo vizinho para fazer uma procissão em frente à minha casa. Achava que eu ficaria feliz com esse presente. Todos queriam que eu voltasse a ser o santo homem de antes, alegre e sorridente. Desmaiei no dia da homenagem e fui levado para um hospital da cidade vizinha. Descobri que estava com câncer. Sofri muito, logo desencarnei. O pior estava por vir. Assisti todo o meu sepultamento, dores terríveis na carne. Fiquei preso ao meu corpo até ele apodrecer e ser comido pelos vermes. Sentia o horror dos ratos roendo os meus ossos. Gritava, mas não era ouvido por ninguém. Pedi ajuda até mesmo ao diabo. Revoltei-me com Deus. Achava que não tinha adiantado nada ter sido bom algumas vezes. Pensava, não fui tão mal assim. Apenas perdi a cabeça por causa daquela mulher. Não quis entender que eu fui o único causador de tanto desespero e dor. Ouvi alguém de lado do fora do caixão perguntar se eu estava pronto para sair dali. Eu gritei que sim, 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 faria qualquer coisa para sair da sepultura escura em que vivia. Sei lá há quanto tempo. Hoje sei que fiquei lá até não mais existir um único pedaço de carne em meu corpo. Senti uma mão me puxar com violência e pedir para eu ficar calado e obedecer sem perguntar nada. Atendi rapidamente. Temia em ter que voltar para a sepultura. Ele me perguntou se eu já tinha compreendido que estava morto. Respondi que sim. Fui levado para servi-lo como escravo. Fazia tudo o que ele mandava. Este homem branco como a neve e de olhos cinza me deu uma capa preta para vestir parecida com uma batina. Aceitei e fiquei feliz. Queria imaginar que eu era um padre. Poderia agora ser salvo como servidor de Deus, mas a verdade é que aquela capa escondia os meus ossos. Eu estava ainda muito confuso. Apesar de ter a certeza que eu havia morrido, para mim ainda era estranho morrer e estar vivo. Fiquei morando em um abrigo para escravos, em uma zona chamada Umbralina, denominada Senzala. O nome fazia jus aos que moravam ali. Eram todos os escravos de criaturas vingativas e cruéis. Aprendi a ver esses irmãos depois de ter sido resgatado para a luz como irmãos ainda inferiores, sofredores e invigilantes. Eu também era um deles. Eu era obrigado a perseguir os encarnados e praticar atos cruéis contra eles para vingar, não por ter me feito algum mal, mas para satisfazer a loucura e crueldade dos nossos donos. Eram assim que queriam ser chamados, donos de escravos. Mas entre nós havia alguns que realmente sentiam prazer em fazer os encarnados sofrer, principalmente se fosse alguns dos que conheciam quando encarnados e eram inimigos. Hoje entendo muito bem a máxima de Jesus que diz: reconcilia-te com teus inimigos enquanto há tempo. Fiquei tanto tempo servindo às trevas que já não sabia quem eu era, até que um dia ouvi a voz de Marilu. Não pude acreditar. Imaginei estar ouvindo coisas. Ouvi preces me pedindo perdão.
mas também pedindo que eu pedisse perdão a Deus pelos meus atos, até que em breve eu estaria melhor. Era tudo que eu queria, estar melhor. Saí daquele lugar frio e imundo. Cheguei até mesmo a fugir algumas vezes, mas fui pego e trazido de volta para as senzalas. Pior que cada vez que fugia, era capturado, era também torturado na frente de tantos outros para servir de lição a qualquer um que tentasse sair dali, sem as ordens deles. Conheci na senzala uma mulher que parecia saber muito sobre as coisas daquele lugar. Ela acabou me ajudando. Dizia: eu estou aqui por merecer, mas se você quiser sair, poderá pedir ajuda aos mensageiros da luz. Perguntei: como? Às vezes, os via andando por lá, mas nunca quis ir até eles. Achava que eram escolhidos de Deus, do mesmo Deus que eu havia esquecido. Sentia raiva e não os procurava. Algumas vezes eu pensava que seria melhor ficar ali do que pedir ajuda a Deus. Ele não gostava de mim mesmo. Era assim que eu pensava. Ela me disse que eu deveria orar muito e pedir perdão pelos meus atos, e logo eles me ouviriam. Acreditei e comecei na mesma hora a rezar. Chorava escondido com medo de ser visto e castigado. Ouvi e vi Marilu ao meu lado. Ela perguntou se eu gostaria de ir para um lugar onde o amor prevalecia. E imediatamente abracei-a, chorando e implorando para ir com ela. Fui resgatado pela luz. Fiquei muito tempo em um hospital me recuperando. Depois fui levado para uma casa espírita. Precisava curar o meu perispírito, tão destruído pelas minhas ações perversas e sexuais. Fiquei destruído pela energia sexual em desequilíbrio, pelo prazer que eu sentia no sexo, e fiz a outra pagar caro com isso. Fiquei muito tempo ouvindo as vozes dos 2 filhos que eu tinha matado com o aborto. Eles me odiavam ainda. Um deles havia me perdoado e estava ao meu lado me ajudando a recuperar-me de tanta dor moral. Esses 2 que ainda não haviam me perdoado tentaram reencarnar mais de uma vez através de Marilu, e eu não os permiti nascer. Hoje estudo muito, trabalho muito e não ficarei muito tempo aqui na colônia em que moro. Preciso aprender, preciso voltar para reparar os meus erros com a Marilu e os irmãos que neguei a oportunidade de voltar à Terra para continuar sua jornada evolutiva. Mas não foram somente a Marilu e os irmãos que eu fiz sofrerem. Enganei e menti a todos que eu conhecia. Fui orgulhoso, vaidoso, egoísta e principalmente frio. Deixei minhas energias sexuais me destruírem. A Vitória, que está aqui ao meu lado ajudando-me a contar essa história, pede que eu use outra palavra: invigilantes, mas prefiro usar essas outras palavras para expressar o meu arrependimento. Volto no umbral sempre com amigos para tentar resgatar os irmãos que não permiti ter a oportunidade de reencarnar, para trazê-los das trevas para a luz, mas infelizmente ainda não aceitaram ajuda. Quando for reencarnar, não receberei a bênção de ter filhos, mas terei que assumir filhos de outros, resgatando assim o meu débito, além de ter uma esposa, a qual amarei muito e terei que cuidar, apesar das dificuldades financeiras que terei. Ela terá problemas de saúde muito sérios por ter destruído o perispírito na região uterina devido aos vários abortos provocados por mim, mas com a aceitação dela. Se essa irmã não tivesse cedido aos meus desmandos, ela estaria livre de reencarnar passando por isso. Hoje vivo a me fortalecer e me preparo muito para os dias de expiações amargas que passarei aí na Terra. Na próxima encarnação, sei que jamais serei sozinho. Comigo irão amigos que me ajudarão a vencer os problemas.
me sustentarão no amor e na caridade. Se vocês, amigos, me perguntarem se eu convivo com estes amigos abnegados nesta última reencarnação, se eu convivi com eles, direi que nem nesta, muito menos em outras, são amigos abnegados que se propuseram a serem os meus pais, para auxiliar-me em tarefa tão árdua. Eu tenho medo de fracassar, mas não posso e não devo abrir mão de assumir os meus erros, tentando consertá-los. Eu queria ser santo, mas de santo nada tinha. Era egoísta e perverso dos meus atos. Mesmo inconsciente, quando praticava o bem, queria mesmo era o reconhecimento. Hoje estou com a minha amada mãe, que tentou me ensinar, mas eu não quis aprender. Ela será a minha irmã na próxima oportunidade que em breve terei de voltar à terra e me ajudará com os meus filhos e esposa. Talvez se questionem o porquê de eu ter tanta ajuda depois de praticar tanto mal. Eu responderei que expiei uma grande parte no umbral, mas a ajuda não é só para mim, é principalmente para os irmãos que não permitiu o nascimento e também a minha esposa que permitiu todos os crimes por não ter conhecimento algum e muito menos fez de caso pensado. Eu era quem a induzia a praticar o aborto, apesar de saber que abortar intencionalmente é crime. Espero que eu tenha conseguido passar da melhor forma o meu sofrimento, e principalmente o que aprendi com a dor, para que vocês possam despertar. Não deixe que as suas energias sexuais dominem você. Você é o dono de você. Não deixe que os prazeres temporários e efêmeros destruam a sua alma. Foi assim que esse espírito, chamado Fabiano, que se fala estar muito arrependido e aprendendo com os seus erros, ele falou para mim. E eu acredito de verdade que você deva estar aprendendo com tudo isso. Eu espero do fundo da minha alma que vocês estejam comigo sexta-feira que vem para a live que eu vou estar falando sobre os íncubos, sobre os súncubos, sobre as energias sexuais, como é que nós sonhamos com pessoas e fazemos sexo, por quê? Por que é que nós erramos, por que é que nós somos abandonados, por que é que nós sofremos. Tudo isso tem a ver com essas energias sexuais. Então, gratidão a todos vocês, aqueles que quiserem nos ajudar, contribuindo com o auxílio do nosso canal. Clique aí, aonde tem esse retângulo e o cifrão, e faça a sua doação para nos ajudar. Precisamos muito manter os nossos trabalhos e manter a nossa casa. Temos um gasto alto e precisamos da ajuda de todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão.